Glória a Jesus. Atos capítulo 13, a partir do verso 1. E hoje nós vamos trazer o último tema dessa série de mensagens sobre Atos. E como foi bom durante esse mês nós falarmos sobre isso, nos mergulharmos do que a Bíblia diz sobre esse modelo e essa essência que não pode se perder no meio do caminho, como igreja do Senhor. No primeiro domingo nós falamos sobre avivamento, sobre a experiência do Pentecoste, os nossos irmãos ali, reunidos todos no mesmo lugar, e veio o Espírito Santo sobre eles, a promessa de Jesus se cumpriu, e a partir dali, desse avivamento, estabelece a igreja de Cristo ali em Jerusalém. Eram cerca de 120 pessoas, e na primeira pregação de Pedro, agora esse número vai redobrar, cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor, e Jerusalém está acontecendo um grande avivamento, sinais e prodígios através das mãos dos apóstolos, e mais pessoas sendo acrescentadas à igreja, como a Bíblia fala. Deus acrescentava dia após dia as almas à igreja. Eles viveram algo extraordinário, eles aprenderam o ordinário com Deus, na expectativa de viver um extraordinário, e aconteceu. E nós falamos no domingo passado sobre a unidade, de ele ter tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, um só coração. A Bíblia fala que todos tinham uma só mente e um só coração, uma só alma e um só coração. Havia neles a iniciativa de dividir tudo que tinham. Nada era somente seu. Eles traziam o que tinham para que todos fossem servidos. A Bíblia vai dizer que nessa unidade não havia um só necessitado entre eles. Todos eram supridos, todos tinham tudo em comum. E nós vamos trazer hoje o nosso último tema da série de mensagens de Atos. E nós vamos falar sobre o envio. E nós vamos ter como referência o capítulo 13, a igreja de Antioquia. Amém? Vamos ler o verso 1. Acompanhe comigo a palavra. Atos capítulo 13, o verso 1. Fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você diz glória a Deus por essa palavra? Amém. Nós estamos aqui no capítulo 13 do livro de Atos. Mas nós precisamos só recapitular algumas coisinhas para nós chegarmos nesse contexto da igreja em Antioquia. Antioquia é a terceira maior cidade do Império Romano. A maior cidade era Roma, a segunda cidade era Alexandria, e a terceira cidade maior do Império Romano era Antioquia. E nós vamos ver que em Antioquia agora existe uma comunidade, uma igreja está estabelecida. E tudo isso por causa das palavras de Jesus, que lá em Atos 1:8, Jesus havia falado aos seus discípulos, antes de subir aos céus, ele deixa uma recomendação: vocês receberão o Espírito Santo, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Nessa palavra de Jesus, nós vamos ver que Jesus está dando um mapa de extensão do cristianismo. O cristianismo precisava chegar em Jerusalém, passar por Judeia, Samaria e agora os confins da terra. E se nós pararmos e analisarmos o livro de Atos, eu quero até fazer um convite para a igreja que está aqui. Se você puder, a partir de amanhã, comece a ler o livro de Atos. São 28 capítulos, tá bom? Faça esse desafio de você começar a ler o livro de Atos, para você entender muitas coisas, principalmente nós que vivemos em comunidade, como igreja do Senhor, fará muito sentido para nós entendermos tudo o que está acontecendo aqui. É o único livro que não se acabou, amém? A história de Atos continua, porque o Espírito Santo que agia na vida desses homens, continua agindo nas nossas vidas no dia de hoje, na vida da igreja, amém? Então leia o livro de Atos na sua casa, tá bom? Incentiva a sua família a ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai sintonizar com essa série de mensagens, tá bom? Ó, no livro de Atos, o capítulo de 1 a 7, do capítulo 1 ao 7,
Os nossos irmãos, os cristãos, estão em Jerusalém. Eles estão dando testemunho no templo. Eles têm a experiência do Pentecostes. O Espírito vem sobre eles, um avivamento está acontecendo. Eles vivem em comunidade, eles repartem tudo o que têm. E por causa do crescimento do cristianismo, as autoridades da época começam a ser incomodadas. E por causa desse incômodo, através de um jovem chamado Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja, um jovem. Por causa dele e da sua morte, o apedrejaram, por causa dos sinais que acontecia, por causa da sabedoria que havia em Estevão. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Estevão, uma grande perseguição se emplacou em Jerusalém. O que acontece com isso? A perseguição distribui a igreja. Os irmãos agora precisam se dispersar. Lembra do mapa de extensão do cristianismo que Jesus disse em Atos 8? O evangelho precisava estar em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. A perseguição distribui a igreja. Os irmãos descem para Samaria e outros para a Judeia. E eles continuam pregando o evangelho. Cristo continua sendo apresentado. Do capítulo 7 ao capítulo 11, eles começam a alcançar a Judeia e a Samaria. E agora o evangelho vai chegar em Antioquia. A Bíblia vai dizer que alguns irmãos de Chipre, eles descem em Antioquia para pregar aos gregos, pois até então o evangelho estava sendo pregado só aos judeus, somente a um grupo seleto. Eles iam para a Judeia, Samaria e costumavam pregar em sinagogas, onde os judeus se reuniam. Mas agora em Antioquia é o próximo passo. O mapa de extensão está se cumprindo, porque agora os cristãos de outras localidades, eles vêm pregar aos gregos, ou seja, o evangelho está alcançando os gentios agora. Uma outra cultura, um outro povo, um outro costume. E ali na igreja de Antioquia, a extensão desse mapa de crescimento do cristianismo vai se dar através da igreja de Antioquia. Uma das características que nós vamos ver em Antioquia é que eles eram uma igreja de envio. Fala comigo, Antioquia era uma igreja de envio. Amém? Uma igreja de envio. Era uma igreja propulsora a alcançar os confins da terra. E essa igreja, ela começa a cumprir esse mapa de extensão do cristianismo através do envio de Saulo às suas viagens missionárias. Saulo está nessa igreja em Antioquia. Quando você lê a sua Bíblia, em nome de Jesus, você vai começar a ler Atos, você vai entender como nós chegamos até aqui. Saulo estava em Jerusalém, mas depois ele vai ser buscado por Barnabé. Barnabé busca Saulo e traz ele para Antioquia, para poder cuidar dos irmãos, para ensiná-los, ensinar aquela igreja que estava ali começando. Você pode perceber que em Antioquia não houve o culto de inauguração. Em Antioquia não foi uma reunião da qual irmãos sentaram dizendo: precisamos ir para Antioquia e abrir uma igreja. Pelo contrário, as coisas foram fluindo e foram acontecendo ao ponto desses irmãos se reunirem, e através dessa reunião em Antioquia, um grande crescimento começou a acontecer. Líderes se levantaram nessa igreja, e nós citamos os nomes aqui. Líderes que cuidavam da igreja, ensinavam a igreja. Para ser uma igreja de envio, nós precisamos ter uma igreja de ensino. Amém? Para ser uma igreja de envio, você vai prestar atenção que no verso 1 do capítulo 13 vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Amém? Profetas e mestres. Então você vai reparar que a igreja de Antioquia tinha um mover profético e um mover de ensino. Não é simplesmente pessoas que se reúnem para viver algo sobrenatural, para viver uma experiência de um domingo. Não é apenas pessoas que se encontram no mesmo ambiente para poderem cantar músicas que se agradam, para poder celebrar, para ver pessoas queridas e que amam. Mais do que isso, estar em um lugar onde existe um mover sobrenatural, onde há embasamento bíblico, pode se preparar, vai chegar um tempo de envio. Porque nós precisamos nos responsabilizar pela essência do Evangelho.
O Evangelho não pode perder a sua essência, e aquilo que Cristo começou, não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós vamos nos tornar responsáveis, porque nós vamos carregar uma mensagem, nós vamos levar essa mensagem, e nós vamos dizer aos quatro cantos dessa terra: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Característica de Antioquia, como que era essa vida em comunidade em Antioquia? Nós lemos aqui no capítulo 13, havia profetas e haviam mestres, pessoas que ensinavam, e eles adorando o Senhor, enquanto eles oravam e adoravam o Senhor e jejuavam. Você vai ver que na igreja de Antioquia havia disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Não podemos perder essa essência. Uma igreja que se reunia para orar, para adorar, para jejuar. E no meio desse convívio e dessa prática espiritual, o que a Bíblia vai dizer? O Espírito Santo falou com eles. O Espírito Santo falou com eles. Quando eu olho a igreja de Antioquia, eu vejo uma igreja disposta a mortificar a sua carne. Eu olho para a igreja de Antioquia, eu vejo uma igreja disposta a abrir mão de seus prazeres. Eu olho para Antioquia e vejo que os nossos irmãos ali estavam dispostos a entregar o controle para Deus. Quando nós temos a mania de segurar, nós queremos ter o controle. Mas quando nós acreditamos no Senhor, quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, nós não vamos reter o controle, nós vamos entregar tudo. Nós vamos entregar tudo. Você está segurando algo ainda aí na sua mão? Você ainda está tendo controle de coisas? Está faltando o exercício de práticas espirituais na sua vida? Não é simplesmente vir a um lugar, não é simplesmente estar entre os irmãos, mas a oração, o jejum, e a decisão de adorar o Senhor, de contemplar. Adoração é contemplação, é amar extremamente. A disposição de estarmos juntos aqui, de nos reunirmos para contemplar o Senhor, para enxergarmos a beleza de Cristo. E na prática desses exercícios, nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito para dar o próximo passo. Nós precisamos ser igreja que temos que ir além dessa estrutura. Precisamos ir além dessas paredes. Nós precisamos não chegar a um ponto onde a gente entra numa zona de conforto e falar: o som já está bom, tem iluminação, nós temos um lugar climatizado, nós temos um lugar espaçoso para estarmos. Não é só sobre isso, mas é sobre praticar disciplinas espirituais, porque precisamos ouvir de Deus o próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que o Senhor disse sobre a tua vida? Você parou para ouvi-lo? Você tem decidido viver práticas espirituais para aprender a ouvir a voz de Deus? Para construir esse lugar de intimidade, onde Deus fala com você, e você entende, ainda que no meio de tanto barulho, a voz de Deus será inconfundível. A voz de Deus virá somada de convicção e de certeza. Você não irá duvidar, porque é o Espírito do Senhor falando com você. Ainda que a sua mente vai dizer: isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça, você está inventando muito, você está querendo dar um passo assim, um passo assado. Mas quando você aprende a ouvir a voz de Deus, quando você está ali naquele lugar, construindo esse lugar, quando o Espírito Santo fala contigo, vem carregado de convicção, de certeza. Os irmãos de Antioquia se reuniam para adorar, eles jejuavam, e o Espírito Santo falou. Amém? Nós não queremos orar, nem sequer jejuar. Não queremos ter o incômodo de passar fome, de passar uma privação alimentar. Não queremos fazer essas coisas, mas clamamos por direção. Nós queremos que alguém venha na nossa frente e fale o próximo passo, não é? Nós queremos que alguém olhe para os nossos filhos e fale o que precisa ser feito com eles. Nós queremos que alguém venha olhar para o nosso casamento e dizer o que a gente precisa fazer com ele. Nós queremos que alguém venha com a palavra final sobre o nosso ministério, sobre aquilo que precisa acontecer. Eu quero que você entenda, irmãos, o Espírito Santo fala, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
Amém? Volte a orar. Volte a jejuar. Você está vendo o tempo passar e você não está dando o próximo passo porque está faltando direção. A direção na igreja de Antioquia chegou porque havia unidade. Quem anda sozinho não tem direção. Mas quem decide andar junto vai ter direção na vida. Vai ter direção na vida. Em nome de Jesus, então havia esse movimento. Eles jejuavam, mortificavam a carne. Eles se submetiam ao Espírito Santo. Eles se submetiam ao Espírito Santo. O jejum e a oração constrói essa intimidade. Quanto mais intimidade com o Criador, mais eu conheço a sua autoridade, mais eu conheço a sua vontade. Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. Você admira tanto que o Espírito Santo fale com o outro, com o irmão do lado, com o da direita, o da esquerda, com o da frente, o da trás. Você admira. Ai, como eu queria viver isso. A notícia que eu tenho para você é essa. Ele também pode falar com você. Ele também pode falar com você. A oração, o jejum, a palavra mortifica a carne. Ela mortifica as nossas vontades. Ela constrói intimidade. E quando você tem intimidade com o Criador, Ele fez você, Ele me fez. E Ele, quando nos fez para um propósito, amém? Então, quando estamos conectados com o Criador, quando estamos conectados com Deus, o nosso propósito se tornará mais claro. O teu propósito se tornará mais claro. Nós falávamos isso sexta-feira no discipulado com a liderança. A pergunta que você mais vai encontrar na internet. A pergunta que eu tenho certeza que líderes que estão aqui, pastores, já responderam tantas vezes ela. É a pergunta de como eu descubro o meu propósito. Alguém talvez está aqui já fez essa pergunta também. Como eu descubro o meu propósito? Quantas pessoas que só se veem existindo e não vivendo. Elas se veem existindo. Elas acordam, elas fazem algumas tarefas em casa, elas saem para trabalhar, elas trabalham, elas voltam para a sua casa, elas dão conta da casa, elas dormem e no outro dia é tudo a mesma coisa. E no meio de tudo isso, no meio de tanta coisa que você faz no teu dia, você ainda chega para dormir com um vazio tão grande aí dentro, se perguntando, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Como é que eu vou servir? O que eu tenho para fazer? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, irmãos. Eu já me perguntei isso várias vezes. E não há resposta sem envolvimento. Fala comigo, não há resposta sem envolvimento. Te dou um recado do coração de Deus para ti. Se envolva com Deus a partir de hoje. Se envolva com o Criador, Ele fez você. Você está cansado porque você está tentando viver o que pessoas mandaram você viver. Você está cansado porque você está querendo viver o que pessoas olharam para você e falaram, você tem jeito para tal coisa. Aí você está vivendo isso, mas não está completo. Vazio, está faltando ainda algo. Nós precisamos trazer práticas espirituais para a nossa vida. Porque a igreja do Senhor não é simplesmente ou apenas experimentar um sobrenatural, mas é também nós nos movimentarmos no envio. E quando eu sou enviado, eu sei o porquê eu estou enviado, eu sei o que eu carrego para ser enviado, eu sei aonde o Senhor está me plantando, e aonde Ele nos planta, nós vamos enraizar, nós vamos dar fruto, e o fruto será para a glória de Deus. Amém? Carinhosamente, carinhosamente. Fala para o teu irmão, volta a orar, irmãos. Volta a jejuar, irmãos. Você não vai morrer não, se ficar um período sem comer. Você não vai morrer. Tá bom? Combinado? Você não vai morrer não. Talvez você vai ficar um pouquinho irritado. Vai dar um pouquinho de irritação. Mas você vai lembrar que você está irritado porque está jejuando. Então vale a pena, continue irritado. Você está construindo intimidade. Deus está te pegando por dentro, Deus está te pegando por dentro. Jejua, irmão, por favor. Quanto tempo você não jejua? Qual foi a última vez que você jejuou? Você está esperando ser perfeito para jejuar? Você está esperando, não, eu só posso jejuar se eu isso, se eu aquilo. Você pode jejuar a partir de agora, de hoje. Tomar essa decisão.
Amém? O jejum não está mudando Deus, mas o jejum está mudando você. Está mudando você por dentro, está mortificando essa carne aí que pula todo dia, essa carne aí que só dá patada nos outros, só está nervoso toda hora, quer estrangular o pescoço do irmão. Meu irmão, mata essa carne ou essa carne te mata. Amém? Eles estão olhando para mim, tudo sorrindo, né, gente? Jesus está vendo. Jesus está vendo quem vai começar essa semana. Glória a Deus. Amém? Construa esse lugar de intimidade, em nome de Jesus. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me envolvo com o Criador, mais eu conheço a sua vontade. Isso é automático. Amém? Quanto mais eu me envolvo, eu conheço. Quanto mais eu me envolvo, mais eu conheço. Você vai descobrir o seu propósito. E quando você descobrir o seu propósito, você vai descobrir que sobre você existe um mandato de envio. Deus está te enviando. Deus está enviando, nós vamos explicar isso mais aqui. Segura aí, em nome de Jesus. Amém? Antioquia passou a ser uma igreja de envio. Envio. Quem é que disse à igreja para separar Saulo e Barnabé? Quem foi? Quem lembra? Nós lemos aqui. Quem foi que falou? Hã? Vocês estão falando por dentro, irmãos? Eu não ouço. Uma voz falou à igreja: separa-me Saulo e Barnabé. Quem falou para separar Saulo e Barnabé? Quem foi? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo disse para separar. E nós vamos ver que não há questionamento quando o Espírito Santo fala. Não há questionamento. Quando eu olho a igreja de Antioquia, quando eu vejo que eles ouvem a voz do Espírito e logo passam a tomar uma ação, eu vejo que eles tinham uma obediência radical. Radical. Tem coisa na tua vida que você só vai conseguir mudança se você for radical. E você sabe do que eu estou falando. Se você não for radical, vai continuar falhando, você vai continuar errando, você vai continuar desanimando. Se você não for radical, você vai continuar repetindo os mesmos problemas, vivendo as mesmas coisas, sem experiência alguma, sem novidade nenhuma. Mas a partir do momento que você for radical, você pode ter certeza que uma transformação vai começar a acontecer na tua vida. Uma transformação vai começar a acontecer. A igreja de Antioquia ouve a voz do Espírito, eles passam a ser uma igreja de envio, porque eles agora têm uma obediência radical. Obediência radical. O que seria isso? Obediência radical é obediência aceitando o contrato de Jesus, as cláusulas que ele apresenta, aceitando as suas promessas, sem questionar. Não é Jesus te chamando para algo e você dando a sua sugestão, e você dando os seus argumentos, como se aquilo que Deus te chamou para você ser e fazer, como se Deus tivesse errado. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está disposto a partir de hoje ter uma obediência radical? Tem coisas simples que precisam mudar dentro de nós, e nós nunca vamos conseguir mudar se nós não tivermos uma obediência radical. Tem algumas práticas que se tornaram costumes e manias, não chamamos mais de pecado, chamamos de manias, porque a gente convive tanto com isso, repete tanto isso, que agora é mania, não é mais pecado. E você só vai se libertar dessas manias se você estiver disposto a apresentar a partir de hoje uma obediência radical. O desânimo não vai vencer você, como tem vencido esses dias, esse tempo. Se você a partir de hoje se posicionar e tomar uma decisão de ter uma obediência radical. Você está vivendo as mesmas coisas dentro da tua casa, porque o Senhor está pedindo: conserta esse casamento, conserta esse relacionamento, conserta essa situação. Se posiciona dentro da tua casa, se posiciona dentro do teu lar, assuma o teu papel. Mas se você não tiver uma obediência radical, você só vai repetir as experiências, e repetir experiência negativa cansa. Cansa. Nós queremos que Deus faça as coisas, mas nós não queremos fazer as nossas coisas. Irmãos, por favor, deixe o Espírito Santo mover você nessa noite. Se mova, se movimente, tenha uma obediência radical a partir de hoje. Radical.
O que é que está fazendo você desanimar? Você identifica? É coisas em você ou é coisas fora? É coisas que acontecem aqui dentro, que estão pendentes, ou são coisas que estão lá fora, que acontecem, que dá interferência? Seja radical. Seja radical. Seja radical. Nós estamos encerrando 2023, irmãos. Nós já estamos indo para 2024. Você vai continuar vivendo a mesma coisa? Mesma coisa. Deus, Ele aceita o nosso serviço. Deus aceita os nossos dons. Deus, Ele aceita e ama quando entregamos para Ele aquilo que temos capacidade de fazer e entregar. Mas se tem uma coisa que faz Deus ficar apaixonado, é obediência. Obediência. O que você precisa ser radical aí na sua vida? É o Espírito Santo que está te trazendo aqui nessa noite, para você ouvir essa palavra, segurando na tua mão e levando você em áreas da sua vida que você precisa se posicionar. Você sabe que aquela amizade só está te levando para longe de Deus. Você sabe que aquele grupo do WhatsApp só está sendo servido ali, ó, de moralidade, coisas que não te deixam crescer, de coisas que só te roubam do Senhor e do propósito. Você sabe que viver essa vida aceitando essa propina que você recebe, essa facilidade que acontece na sua vida, isso não está agradando a Deus. Isso pode estar trazendo benefício ao seu bolso, mas não está agradando o Senhor. E se não agrada o Senhor, te faço uma pergunta: vale a pena continuar? Vale a pena insistir? Nós queremos resolver o mundo todo, mas nós não queremos ter um encontro com a gente mesmo. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente sabe o que a gente precisa resolver. E a gente está resolvendo a vida dos outros, não porque somos uma bênção, mas porque nós queremos fugir de nós mesmos. Não porque nós somos uma bênção, fui chamado para ajudar, para abençoar. Isso é bom, mas resolva a tua vida também. Resolva a tua vida também. Um cego não pode guiar outro. Amém? Um cego não guia outro. Não dá. Os dois vão cair. Aí você quer resolver tudo lá fora para fugir de si mesmo, uma hora você cai. Aí por isso que vive a inconstância, uma hora está de pé, outra semana está caída, uma semana está de pé, outra semana está caída. Já perdeu as contas no dedo, quantas vezes esse ano já desistiu de tudo. Nós precisamos, irmão, ter uma obediência radical. Ter uma obediência radical. A obediência radical é a ferramenta para que você vença essa inconstância, para que você renove a sua mente todos os dias na palavra do Senhor, para que você segure na mão de Cristo, irmão, e vá em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala para o teu irmão, obediência, irmãos. Obediência em nome de Jesus. Ó, Deus nos deu algo. Todos nós recebemos algo de Deus. Amém? Fala que o Pai das luzes distribui dons à igreja. Cadê a igreja de Jesus aqui? O Pai das luzes, aquele que habita na luz inacessível, Ele distribui dons à igreja. O que é dom? Presente, dádiva. A Bíblia fala que Ele distribui dons à igreja. Todos recebem algo. É impossível um que esteja aqui dizer: pastor, eu não tenho nada. Você tem, você ainda não enxergou, mas você tem. Você tem algo aí. Precisa talvez ser trabalhado, precisa ser descoberto, mas algo você tem. Todos nós temos. Amém? Então Deus entregou algo para nós. E o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu? O que nós estamos fazendo com aquilo que Ele confiou? Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, para explicar mais sobre isso. Eu trabalhei 14 anos no comércio exterior, de 2003 a 2017. Foram 14 anos trabalhando nessa área portuária. Andando, eu comecei como office boy, eu trabalhei 2 anos entregando documento na rua, conhecia o centro de Santos de ponta a ponta, ia para um monte de lugares. E teve uma época que a minha função, minha responsabilidade na empresa, era cuidar do malote. Eu era a pessoa que cuidava do malote da empresa. O que era o malote? A documentação que era feita durante todo o expediente, no final do expediente eu tinha que ajuntar, e tinham vários malotes, cada malote ia para um lugar. Então eu tinha que separar toda a documentação, colocar os documentos dentro dos malotes certos, para poder chegar no destinatário. Eu pegava aqueles malotes, às vezes me dava um documento muito tarde, eu tinha que sair correndo pela Praça Mauá ali, ó, com os malotes na mão, para chegar no correio
e entregar. No correio, na lateral, tinha um lugar ali que era só para a entrega de malote e recebimento. Eu chegava ali, entregava um malote, colocava no balcão, ele me dava um caderno de protocolo, eu assinava. Eu assinava que eu entreguei tantos malotes. Ia para casa. A minha responsabilidade acabava ali. Eu entregava o malote, quando o correio recebia, eu ia para minha casa, porque eu pensava, a partir de agora, toda a responsabilidade do que eu entreguei não é mais minha, é do correio. Alguém precisa receber o que eu entreguei. Né? Aí no dia seguinte chegava lá na empresa. Chegava na empresa, recebia um e-mail com a notificação da documentação que havia chego lá, que eu tinha mandado. Eu fiscalizava ali, acompanhava, batia, tudo certo. Aquilo que eu entreguei, alguém foi responsável para entregar e chegou no destinatário. Isso foram 14 anos. Uma época eu não levava mais, mas eu dava os documentos para levar. Mas eu vi essa dinâmica acontecer por muitos anos. E enquanto meditava nessa palavra, trouxe essa história à tona. A gente trouxe isso à tona. Eu queria representar algo aqui para que você possa entender o que o Senhor nos chamou para ser e que cada um de nós carregamos algo. Marconi, vem aqui na frente, aqui, por favor. Fica aqui, ó. Mateus, pode vir aqui, ó. Fica aqui no meio, por favor. Felipe, pode vir aqui rapidinho. Fica aqui na ponta aqui, Marconi. Fica na ponta aqui. Ele fica aí. Isso. Deixa eu descer aqui para ajudar vocês. Preste bastante atenção nisso aqui, irmãos, para que a gente possa entender que nós somos uma igreja que estamos debaixo de uma palavra de envio. O Marconi aqui, ó, vai representar Deus. Privilégio, hein? Vai representar Deus. Segura aqui, ó. Deus tem algo para entregar. O Mateus que está aqui, ó, representa eu e você. O Mateus somos nós. Amém? E o Felipe que está aqui, ó, ele representa o destinatário, aquele que precisa receber o que Deus quer entregar. Quem entendeu, diga amém. Amém? Aí Deus vem e entrega para nós. Entrega para nós. Isso. Todos nós recebemos algo de Deus, amém? Todos nós recebemos algo de Deus. Deus nos entregou algo. Aí eu te faço uma pergunta hoje. Nós estamos aqui segurando algo de Deus. Deus nos entregou por sua graça, não foi por mérito, merecimento, foi por graça. Nós temos algo. Quem precisa receber o que você recebeu de Deus? Para quem você precisa entregar o que Deus te deu? Quem é essa pessoa que está aqui? Quando eu falo essa pessoa que está aqui, eu não me refiro só a um país distante. Não é uma outra nação. Mas essa pessoa que está aqui pode representar a tua esposa dentro da tua casa. Teu marido dentro da tua casa. Representa o teu filho, que você não tomou a iniciativa de discipular eles, de ensinar eles a palavra de Deus. Você recebeu de Deus, está aqui, você está segurando. Deus nos entregou algo. Mas agora eu preciso ser responsável. Deus entregou para o Mateus. E o Mateus agora é responsável por aquilo que está carregando. Nós somos responsáveis pelo que Deus nos deu. A partir do momento que eu entregava um malote no correio, eu não tinha mais responsabilidade, agora era o correio. Se ele extraviasse, se não chegasse no destinatário, eu não responderia, o correio responderia. O correio teria que dar alguma satisfação e fazer alguma coisa. Quem é essa pessoa que precisa receber? Tem teus amigos do trabalho. Será que essa pessoa aqui é os seus amigos do trabalho? Será que essa pessoa que está aqui é a galera lá da tua classe? Será que essa pessoa que está aqui é o teu parente? Você fala de tantos assuntos, mas ainda não conseguiu trazer Jesus para a conversa. Não conseguiu apresentar o evangelho para essa pessoa. Entenda que Deus nos deu algo. Deus não tem problema em te entregar nada. Deus nos entrega. O problema está nesse percurso aqui, ó. O que eu faço com o que eu recebi. Para quem eu vou entregar. Como eu vou entregar. O problema é esse percurso aqui, ó. É nesse percurso que nós como igreja precisamos parar, refletir e trazer uma obediência radical diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho sido falho. Porque quando nós falamos de envio, nós achamos que vamos ser enviados para outra nação, que nós vamos ser enviados para um outro lugar distante. Eu vou
para uma terra onde ninguém me conhece. Deus tem um chamado assim para alguns, eu creio nisso. Um chamado transcultural, Deus tem. Mas o Senhor te trouxe aqui porque a partir de hoje, o Espírito Santo vai mudar a tua mente, a tua visão e o teu entendimento, porque Deus está enviando pessoas para dentro de casa, para discipular a sua família, para discipular os seus filhos. Deus está te colocando dentro da empresa que você está, para que ali você seja uma referência, você seja relevante, não pelo que você é, pelo que você carrega de Deus. Pelo que você carrega de Deus. Você pode hoje se tornar responsável por aquilo que Deus te deu? Você pode hoje tornar responsável aquela criancinha que passa do teu lado e você dá um tapinha nela? Você já parou? Você já parou para ensinar Jesus para ela? Aquela pessoa que você não tem paciência, você conversa todo dia, você toma café com ela, você convive com ela, trabalha do teu lado, caminha com você. Você já falou de Jesus para essa pessoa? Deus quer nos enviar. Nós sejamos uma igreja de envio. Vamos parar de fugir de nós mesmos. Vamos parar de nos render às nossas desculpas. Deus não tem problema em nos dar nada, Ele nos entrega. Mas nós precisamos agora corrigir essa rota. Porque nós recebemos de Deus e que a nossa família, que os nossos filhos, amém, que essa cidade, que o Estado, que a nação e que as nações conheçam o Deus verdadeiro, através de homens e mulheres que hoje tomam uma decisão de se tornarem responsáveis por aquilo que receberam de Deus. Deus recebeu e um dia nós vamos devolver para Ele, e que tenhamos a alegria naquele dia de ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado. Obrigado, gente. Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos irmãos. Dá minha Bíblia aqui. Amém? Aplauda a Deus, aplauda você. Glória a Deus. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? O que está impedindo? O que está impedindo você de entregar para o destinatário? É esse desânimo. Vamos nos mover para vencer esse desânimo. O que está impedindo você de entregar para o destinatário? É a falta do perdão. Vamos orar sobre isso, para que você consiga liberar o perdão, porque o perdão está prendendo você, não é o outro não, o outro está livre, você está preso. Você está preso, remoendo, guardando, se sujando. Falta de arrependimento, não consegue se arrepender de determinada prática e área da sua vida. Vamos orar, ore a partir de hoje, fala: Espírito Santo, me ajuda a me arrepender. É o orgulho, você acha orgulhoso, não aceita ordem. Deus manda fazer algo e você fica resistente ali, ó, resistente. O que está impedindo você de entregar? É a zona de conforto, é o medo de dar o próximo passo, dizendo: eu já fiz isso um dia e me machuquei, eu já fiz isso um dia e me frustrei, já fiz isso um dia e não foi muito legal, não, deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar quietinho aqui na minha, eu não vou incomodar ninguém. Meu irmão, Deus te deu algo, você recebeu algo, e a partir do momento que você segurou na tua mão, você é responsável. Você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis. A mensagem precisa chegar no destinatário, ela precisa chegar ali, dentro da nossa casa, os nossos filhos, em todas as áreas. A mensagem precisa chegar. O que está impedindo você de entregar? São as pendências. O que está pendente na tua vida? Quais são as pendências na sua vida? Você está esperando o que para resolver pendências? A condição melhorar? Você tá confundindo pendência com evento. E para você resolver é como se organizasse um evento. Não. Você resolve a pendência decidindo. Eu decido, essa semana eu resolvo isso. É isso. Essa semana eu vou resolver tal coisa. Essa semana eu vou procurar aquela pessoa. Essa semana eu vou procurar o parente. Eu não vou deixar o ano acabar sem eu tomar uma decisão. Eu tenho conhecido o Evangelho, eu tenho escutado a palavra, eu vou tomar uma decisão, eu vou me batizar nas águas, eu vou descer as águas do batismo, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me envolver, eu vou participar do que está acontecendo. Irmãos, pendência se resolve com decisões. É só decidir, decida. O que você precisa abrir mão? A rede social está roubando você de Deus? Meu irmão, eu não posso aliviar, amaciar isso para você. A rede social te rouba de Deus? Desfaz ela.
Teu olho está te fazendo pecar, teu olho direito faz pecar, o que Jesus fala? Jesus fala para tampar ele? Maquiar? Esconder? Jesus manda arranca. Obediência radical. Obediência radical vai te colocar em risco, mas vai agradar o coração de Deus. A obediência radical pode fazer você doer hoje, mas essa dor vai fazer valer a pena. Essa obediência radical vai trazer você novamente para a rota desse caminho que é estreito, que é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o único que te conduz à vida eterna. O único. Traga para Deus hoje a sua obediência radical. Porque quando decidimos obedecer o Senhor de forma radical, nós não vamos temer o envio. E pela graça de Deus eu quero liberar essa palavra sobre a igreja que está aqui, que a partir de hoje o Senhor enviará, o Senhor te enviará. Você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para o teu casamento, você vai voltar para a comunhão dos teus filhos, você vai voltar a ser luz naquela empresa, você vai voltar a ser influência na vida das pessoas que te cercam, que andam com você. Você é o mais importante daquela sala, porque você tem a palavra de Deus em você, a palavra de Cristo habita em você. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te enviar, Deus vai nos enviar. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é enviada aos perdidos. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é enviada, é conduzida aos perdidos. Então a igreja de Antioquia nos ensina muito. Irmãos que ouviram e obedeceram. Se o Espírito do Senhor falar ao teu coração, não endureça teu coração a partir de hoje. Conserte o que você precisa consertar. Ore, jejue. Esteja junto adorando, porque sem comunhão não tem direção. Receba a direção andando junto, receba a direção caminhando perto, receba a direção participando, receba a direção se envolvendo em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E nós encerramos essa série de mensagens desse mês, olhando Atos dos Apóstolos e carregando uma expectativa, que o mesmo Espírito que agiu na vida daqueles homens de uma forma poderosa, é o mesmo Espírito que age nas nossas vidas hoje, é o mesmo Espírito que age na vida da igreja, e nós somos enviados porque nos responsabilizamos em manter essa essência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Diga glória a Deus. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Diminuiu o volume, eu vi, hein? Tem gente que ainda está com medo aí de falar. Deus vai te enviar, irmão. Deus vai nos enviar. A cidade ainda precisa conhecer Jesus. Amém? Lá no bairro que você mora, onde eu moro, as pessoas precisam conhecer Jesus. Nós precisamos tirar a luz debaixo da mesa. Temos que colocar no lugar alto para iluminar tudo. Tira a luz debaixo da mesa. Um dia você foi aceso. Um fogo te acendeu um dia. Um fogo te acendeu um dia. E você não pode colocar isso debaixo da mesa. Amém? Coloca num lugar alto, para que todos possam ser iluminados. Faça a sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai Celestial que está nos céus. Amém? Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Fala assim comigo: Deus me entregou algo e eu sou responsável pelo que eu recebi. Amém?